Baexa papendê, puinhareche rentequeira. Olá, parentes. Esse é o podcast Rádio Age, uma produção Age de APK com apoio da Guia. Estamos baseados na aldeia Bororó, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e trazemos informações com temas que interessam a todas as comunidades indígenas. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Zelik Trajber. Ele é médico e atua atualmente no Polo Base em Dourados. Pediu por Ancatu Zelik, seja bem-vindo. Zelik, compartilha conosco sobre os protocolos e as especificidades dos povos indígenas frente à pandemia, o Covid-19. Realmente, falar de protocolos, eu acho que é uma situação complicada. O papel aceita tudo em termos de normativas, mas temos que ver a realidade que a gente vive, não só nas aldeias, mas também em alguns centros urbanos de grandes concentrações, como, por exemplo, as periferias e as favelas. A realidade é outra. Quando se fala de isolamento de suspeitos, como eu posso fazer um isolamento de suspeitos se eu tenho 20 pessoas morando num barraco ou num cômodo, seja nas aldeias, seja nas favelas? Esse isolamento, no papel, é bonito, na prática, como realizar? Então, inventam alguns outros protocolos. Vamos isolar o suspeito da aldeia numa casai. A casai tem 3, 4 quartos. Eu tenho em Dourados uma população de 18 mil indígenas. Dificilmente não me aparece para consulta alguém com tosse, com dor de garganta, com febre, o que no protocolo já é considerado suspeito e tem que ficar isolado. Se eu não tenho como isolá-lo na aldeia, como eu posso efetivar isso em 3, 4 quartos numa casai? E mais, eu não tenho nenhum equipamento. Se começou com falta de ar, se começou a complicar, eu tenho que imediatamente referenciá-lo para um outro nível. Ou seja, tenho que mandá-lo para um pronto atendimento, seja numa UPA, seja num hospital. Então, é bem complexo falar de isolamento. E isso falando de uma aldeia que é urbana. Como eu posso falar de isolamento na região, por exemplo, do Vale do Javari, onde o problema, não só no Vale do Javari, mas no Yanomami, em qualquer outra região amazônica, onde o problema é a invasão de madeireiros, a invasão de garimpeiros, plantadores de soja, etc. Então, o papel, protocolo, é fácil de ser elaborado, mas difícil de ser executado. E esses problemas já estão chegando tanto nas favelas, nas periferias e também, infelizmente, nas aldeias. Vamos ter que pensar outras coisas práticas. Tem aldeias que, de repente, é possível fazer bloqueio de entrada, mas isso daí não é viável numa aldeia que nem a de Dourados. Então, isso falando só do problema do isolamento. Por outro lado, eu tenho que manter contato permanente da equipe com a comunidade. O meu vínculo é com os agentes de saúde, o mais direto, que faz o elo entre a comunidade e as equipes. No entanto, na falta de equipamento de proteção individual, eu não tenho também como realizar de forma efetiva esse contato. Todo mundo vive com medo e com dificuldade de acesso à população. Ao mesmo tempo, me faltam
viaturas, me faltam motoristas para mandar a equipe para a área com possibilidade de estar realizando visitas domiciliares. A situação é um pouco mais complexa, cujos protocolos não resolvem o meu problema. Os casos de indígenas infectados por Covid-19 têm aumentado de forma alarmante. Hoje o Amazonas está no colapso no seu sistema de saúde. É o estado com o maior número de casos e de mortes por Covid-19 entre indígenas. A partir da próxima semana, profissionais de saúde que já atuam na reserva indígena de Dourados foram treinados para fazer a testagem em indígenas. Inicialmente serão 10 testes. Não há nenhum caso do Covid-19 na reserva indígena de Dourados e mais de 19 povos indígenas já foram afetados pelo novo coronavírus em todo o Brasil. Atenção comunidade para os dias de vacinação. 4 de maio, segunda-feira, no Nanda Jaguapiru. 5 de maio, terça-feira, no Ronaldo, antigo PS Bororó. Dia 6 de maio, quarta-feira, Igreja Maranata da Jaguapiru. 7 de maio, quinta-feira, na Escola Tengatuí Marangatu. 8 de maio, sexta-feira, na Casa 318 da Dona Leia, atrás da Casa de Reza do Senhor Getúlio, na aldeia Jaguapiru. As equipes de vacinação estão se organizando para que não haja tumultos. Nessa semana, começou a ser entregue cestas de alimentos para as famílias indígenas das aldeias Jaguapiru, Bororó, Panambizinho e de outras áreas que vivem em situação de vulnerabilidade. As entregas estão sendo feitas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. As cestas com 10 quilos de alimentos não perecíveis foram doadas pela organização não governamental Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e agora, em virtude da pandemia do Covid-19, está desenvolvendo ações nas aldeias de Dourados. A campanha Fique em Casa, Fique nas Aldeias tem mudado a rotina de vários povos indígenas, onde se reinventar é necessário. Nesse sentido, a Fala Ocupar a Rede e Demarcar as Telas tem trazido várias informações em diversas plataformas digitais. As mais famosas são as lives, e por isso vamos elencar algumas lives da semana para vocês, parentes. Nossa convidada de hoje é a Samantha Rossi Sinan. Ela é do povo Chavante, no Mato Grosso, da aldeia Namucurá, da terra indígena de São Marcos. Pediu Porancatu Sinan, seja bem-vinda. Compartilha conosco como vocês têm enfrentado o Covid-19 nas suas comunidades. Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado? Eu sou Rossi Sinan, do povo Chavante, aldeia Namucurá, terra indígena São Marcos, Mato Grosso. Atualmente eu faço parte da diretoria da Namucurá Associação Chavante, que é uma associação de base da nossa comunidade, mas que a gente também, em nossas ações, a gente contempla as aldeias que está próximo da nossa região enquanto microárea. E eu faço a contribuição nos processos de articulação e mobilização política. Um dos desafios que eu consigo observar diante dessa pandemia é quando há uma real necessidade de deslocamento, seja para quem está na aldeia e é preciso ir para a cidade, ou para quem está na cidade e esse chavante precisa retornar para a aldeia. Por quê? Digamos que para quem está na aldeia e vai para a cidade, a gente tem um postinho de saúde em Namucurá e os profissionais de saúde eles estão contribuindo muito nesse processo de orientação em relação à prevenção do coronavírus, assim como as principais lideranças da comunidade também estão sempre fazendo esse informativo para a comunidade da aldeia. Então, está sendo orientado que se tiver de fato essa necessidade para ir na cidade,
que possa tomar todas as prevenções conforme recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, que está utilizando máscara, está carregando, né, o álcool em gel, e evitar aglomeração na cidade, não cumprimentar ninguém na cidade e ir na cidade, fazer o que precisa ser feito e voltar, ou seja, evitar estar circulando no município mais próximo, que é o de Barra do Garças. Então, está tendo essa orientação, não somente pelas lideranças da aldeia, mas também pela equipe de saúde. Mas também segue um desafio, porque a pessoa vai, mas será que ela. E quando ela volta? Né? O que acontece quando ela volta? E tem toda a recomendação também, que ao retornar, que, né, já ir para o rio, tomar um banho, né, já lavar aquela roupa para que esteja o menos contato possível, não somente a pessoa, mas também até as roupas que ela estava utilizando com o restante que esteja ali na aldeia. E também muitas lideranças da aldeia estão recomendando que, se tiver de fato essa necessidade, né, para adquirir algum item, principalmente de higiene ou de alimentação, de alguns que não é produzido na aldeia, é que só vá pessoas que estejam na plena saúde, né? Que estejam em plena saúde, para poder minimizar os impactos quem está em grupo de risco. Agora, o mesmo acontece, o desafio também, para aquele chavante que está na cidade e que precisa retornar para sua aldeia, né? No caso, onde ele vai fazer o isolamento, né? Tá se tendo essa preocupação também, onde ele vai fazer o isolamento, porque as nossas casas na aldeia, a maioria delas é feita de palha e com poucas divisões, né, no ambiente. E há um círculo familiar muito amplo dentro das nossas aldeias, né? O núcleo familiar é muito amplo. Tem casas que tem 2 ou 3 famílias numa casa, crianças, idosos, ou seja, é uma casa que tem muitos círculos de pessoas. Então, como manter essa pessoa de fato no isolamento dentro de uma comunidade? E observando então alguns desses desafios e observando algumas preocupações, né, que não chega a ser um desafio, mas são preocupações que pode ser um desafio de fato, principalmente quando se fala em isolamento, eu acredito que nós podemos fazer algumas ações para melhorar o processo de prevenção. Além do cuidado que se está se tendo, né, como na minha comunidade eu falei, né, várias lideranças estão fazendo esse processo de conscientização na comunidade, enquanto a organização de base, né, a gente fez esse folder, né, informativo do que é esse corona, com recomendações, é, é, como se previne. Está se tendo um esforço também da equipe de saúde local para o processo de informação e conscientização da comunidade. Mas, além dessas ações, né, de prevenção para poder combater esse vírus em nossas aldeias, eu acredito que a gente pode aproveitar um momento para a gente conhecer um pouco mais da nossa história enquanto povo. Por quê? Nos primeiros contatos que se teve na década de 40 e 50 com o meu povo, teve um surto de sarampo. E nesse surto de sarampo, muitos chavantes vieram a óbito. E foi preciso, naquela época também, ações de isolamento para que não propagasse o sarampo para todo o povo. Então, eu acredito que algumas comunidades devem ter hoje anciões ou anciãs que naquela época eram crianças, eram jovens e que podem estar fazendo essa partilha, contar um pouco da nossa história. Eu acredito que esse é um momento importante, não somente para as novas gerações que tem em cada comunidade, mas também é um momento muito oportuno e enriquecedor a gente saber as nossas histórias através dos nossos anciões, através das nossas anciãs. E poder aprender com eles estratégias. Quais será que foram as estratégias que foram feitas naquela época, não somente em relação ao isolamento social, mas enquanto povo, enquanto cultura, né? O que fizeram naquela época, o que a gente pode estar fazendo hoje.
E uma das questões também que aconteceu na aldeia foi um ritual de cura do povo, né? Foi uma forma também para fortalecimento espiritual da nossa comunidade. Então acredito que cada povo também tem ritos para fortalecimento espiritual diante dessa pandemia. Então acredito que são dois viés, né, que a gente precisa ter um cuidado para prevenir de fato essa pandemia. São as nossas ações físicas, né, do ir e vir, mesmo sendo dentro da comunidade, ou aquele que vá até a cidade, que esteja na cidade, precisa ir para a comunidade, a gente precisa seguir de fato as orientações para a gente se proteger. Nós nos protegendo, a gente vai proteger não só a nossa família, mas a gente vai proteger toda a comunidade e, consequentemente, a gente vai proteger todo o povo, toda a terra indígena, né? Então é uma ação pessoal que vai atingir todo o coletivo. Mas um outro viés também que é muito importante é essa questão do fortalecimento cultural e espiritual, né? Cada povo, cada família tem a sua forma de fortalecimento e isso também é preciso. E esse fortalecimento cultural também ele vai trazer um equilíbrio mental para a gente poder conseguir ultrapassar esse processo. Em relação ao enfrentamento da Covid-19 nas comunidades, enquanto organização, enquanto NACS, a gente fez um folder informativo com as explicações sobre o que é esse novo coronavírus, né? O que é a Covid-19, onde surgiu, quais são as formas de transmissão desse vírus, quais são as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para prevenir, né, para combater esse vírus. E a gente fez também recomendações para quem está na comunidade, mas também para aqueles chavantes que estão na cidade. Então, foi um folder que está escrito em Auemreme, né, está escrito em Chavante, e para poder ter esse processo também de conscientização do vírus, né, que também é uma responsabilidade nossa de ter o cuidado e para não permitir que esse vírus possa chegar em nossas comunidades. Então, é um cuidado tanto para quem está nas comunidades, mas também um cuidado para aqueles que estão na cidade, principalmente na questão de isolamento ou distanciamento e processos de aglomeração. Bem, eu quero agradecer todo o coletivo da AGE por essa oportunidade de compartilhar um pouco a minha percepção enquanto Cicinã, enquanto Chavante. E eu acredito que é uma iniciativa muito importante que a AGE está fazendo através desse podcast, porque é uma forma, apesar das nossas distâncias, mas é uma forma da gente conhecer um pouco outra realidade, né? De outro povo que está vivendo diante dessa nossa diversidade enquanto povos indígenas. Né? Como eu disse no início, nós somos aproximadamente 23 mil chavantes em 9 terras indígenas, e provavelmente o que acontece na minha região pode ser diferente de outra região, né? Estratégias diferentes, percepções diferentes, e apesar de nós sermos o mesmo povo. Mas eu quero dizer também que eu me sinto muito honrada em poder estar participando desse podcast, porque foi no Mato Grosso do Sul que eu iniciei as minhas reflexões e iniciei a minha atuação de fato quando se fala na defesa dos direitos dos povos indígenas. Foi aí no estado do Mato Grosso do Sul que eu pude perceber o que é de fato questões indígenas, principalmente aí na região de Dourados, que foi a região que eu estudei, me formei em serviço social aí no município de Dourados, pude fazer estágio no CRAS indígena, na aldeia Bororó, fiz estágio também no Centrinho, ali na Missão Kaiowá, ou seja, foi um grande aprendizado que o povo Guarani Kaiowá em especial me proporcionou
para abrir os meus olhos em relação à questão indígena. Por quê? Aqui no meu estado, todas as nossas terras indígenas chavantes são demarcadas, né? Minha terra indígena ela é demarcada, ela é homologada. Então, a partir do momento que eu cheguei no Mato Grosso do Sul e na região específica ali do Cone Sul de Dourados, que eu morei por 5 anos, e ver a realidade de muitos indígenas num território pequeno, muito populoso, ou indígenas que não têm nenhum território, que estão à beira das estradas, e isso me fez ter responsabilidades, que não é porque o meu povo não passa por esses enfrentamentos que eu não posso tentar contribuir em defender o direito nosso enquanto coletivo de povos indígenas. Então, eu quero agradecer muito a AGE pela oportunidade e perceber o quão que a AGE tem se fortalecido e se preocupado sempre com essa questão do fortalecimento das capacidades dos jovens Guarani e Kaiowá. Durante a semana, as lives indígenas bombaram na internet. Quem abriu a semana foi o Acampamento Terra Livre em sua 16ª edição, que aconteceu de 27 a 30 de abril, com a temática ATL Online, onde reuniu vários painéis, shows e diversidade de informações comandada pela equipe APIB. Vale a pena conferir. Também tivemos a live das mulheres indígenas e convidados, falando sobre resistência e consciência, realizada pela APOIME e APIB. Participaram Dorinha Pancará, Graciela Guarani, Julieta Paredes e Airo Mantuxá. Aconteceu, através do Facebook, a live da TV Indígena falando sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, com Taili Terena, Jocab Solano, Marcos Terena e convidados, e participações do Panamá, Colômbia, Argentina, Mongólia, Rússia e Brasil. A ADUEMS Oficial realizou a live com Indianara Machado e Ana Lúcia Pontes, falando sobre pandemia e saúde dos povos indígenas. Também nas lives da semana, tivemos entrevistados como Fernando Terena, Ailton Krenak, Samantha Chavante, Joena Ticuna, Marcos Terena, Sônia Guajajara e outros. Vale a pena conferir, parentes. Nosso entrevistado de hoje é o Zoroastro, ele que é profissional de saúde no Hospital da Missão, ele também é militante das questões referentes à saúde aqui na Reserva Indígena de Dourados. Zoroastro, seja bem-vindo, compartilha conosco um pouco das suas percepções frente à pandemia diante da nossa realidade aqui na Reserva em Dourados. E dialoga também, né, com os parentes, o que se espera, né, frente a essa pandemia das instituições, como que você vê isso na prática aqui na comunidade? Olha, é uma situação bastante assustadora para o nosso povo, porque dentro da nossa comunidade nós estamos, é uma coisa que pegou de surpresa todo mundo, né? E no momento a gente está com bastante dificuldade e é uma situação preocupante por causa que a dificuldade nas etnias, nas tribos é bastante. E agora, a respeito do equipamento de trabalho, a gente fica preocupado porque tem que ter e tem que estar repartindo ou distribuindo, e neste momento nós não estamos tendo assim. Como o incentivo do uso da máscara, o uso de luva, os profissionais estão tendo mas as unidades estão sendo bastante procurado e também tem que haver o incentivo e tem que, assim, a gente pudesse estar distribuindo esse equipamento e fazendo que o povo se adapte, pelo menos esses dias, que é tão preocupante essa pandemia que está no nosso meio. Que a gente está vendo, acompanhando, né, o acontecimento desde o surgimento desta pandemia. Está sendo muito preocupante, não só agora nas áreas, em toda parte. Quando iniciou, houve muita morte. A gente sabe que é uma realidade, a doença está aí, é perigoso, e nós, no nosso caso, nas nossas unidades,
nós não temos assim a estrutura para encarar essa doença, esse vírus que está aí. Isso é uma situação que nós fica preocupado, porque a dificuldade, por exemplo, nós temos um hospital que atende nosso povo, e ali dentro da unidade onde a gente trabalha, falou em tirar uns leitos para isolamento, e a gente fica preocupado por causa dessa situação que a gente veja, falta de equipamento, não tem nada adequado para esse tipo de paciente, por exemplo. Chegando ali é um local muito sem estrutura para isso. E aí a gente tem que contar como? Tem que estar repartindo as dificuldades para ver se nós conseguimos alguma coisa melhor para dar assistência para o nosso patrício. No geral, o impacto grande e forte é que a gente veja que tudo está parado, né? Parou tudo. E dentro da aldeia também nós estamos com esta restrição de não entrada dos vendedores. Nós estamos com essa paralisada os trabalhadores em outras áreas. Agora, recentemente, a gente acabou de saber que aconteceu com os profissionais da educação. Então, vai ser muito mais forte daqui mais uns dias e a gente fica mais preocupado ainda. O que nós podemos fazer? Como que nós vamos poder encarar essa situação? As dificuldades estão aí, a gente sabe, a pandemia está chegando e nós estamos aí sem saber o que fazer. Então, nós temos que procurar ajuda, parceria, ver quem que pode estar nos ajudando aí nesses dias e pedir que nossos patrícios se cuidem, atende os pedidos de isolamento em casa, né? Ficar em casa, não ficar saindo, se cuidar ao máximo para não prejudicar mais para frente. Olha, eu gostaria e peço e espero que a CESAI e os nossos representantes da CESAI estivessem mais próximo da comunidade, bem perto mesmo, dando-nos assistência que é devido, porque este momento que é o que cuida do índio, que está pronto para ajudar, que está aí para ajudar, nós contamos com eles, né? Com os representantes nossos, e que a gente espera que eles estejam nos ajudando na assistência de incentivo, do que nós necessitamos aqui, trazendo uma resposta para nós. E a gente fala tanto em cuidar com higienização, por exemplo. Nós pode lembrar agora, nesse momento, como que nós vamos tem parte que não tem nem água para o povo, né? Que faz dias já que está em falta. A gente conhece várias pessoas que não recebem água em casa. E então tem essa parte aí também que eu acho que é eles que respondem por isso, né? E então a gente fica muito preocupado, tá difícil, e a gente procura um jeito que nós pode estar compartilhando, se ajudando, fazendo que é tanto pedido, né? Solidário agora, ser solidário um com o outro, né? E é isso que eu tenho para dizer. Essa é a Rádio AGE, a Ação de Jovens Indígenas de Dourados. Estamos também no YouTube, Facebook, Instagram e todo sábado, 13h aqui, na Rádio Boa Nova FM 87,9. Até a próxima, parentes!